Ok. Portanto, nós até agora falámos então, por um lado, no início, do que era o objetivo do trabalho, não é? Assim, em termos gerais ou conceptuais, o que é o trabalho. Depois vimos a parte técnica do vá lá, das entranhas, vá lá, do método, que é basicamente o teste hipergeométrico, e depois há o problema das correções para testes múltiplos e a análise de enriquecimento pode ser analisada com base nos p-values, no fold enrichment ou no count, não é? Ou na contagem, na frequência. Agora, como é que nós vamos fazer mesmo o trabalho? Portanto, para fazer este trabalho, nós vamos usar a linguagem R e, em particular, vamos usar um software que é o RStudio, que se não tem instalado, tem aqui os links para onde instalar primeiro o R, devem instalar primeiro o R e depois o RStudio. E também tem aqui alguns links, se nunca mexeram com R, se bem que com os vídeos que depois têm os tutoriais, eu penso que conseguem, mesmo sem investir muito tempo, mas se tiverem curiosidade e se quiserem saber um bocadinho mais sobre o R, acho que eu escolhi aqui alguns tutoriais simples para tentarem ficar um bocadinho mais à vontade com a interface do RStudio. Portanto, são softwares gratuitos que permitem fazer muita análise estatística e também a linguagem R é muito rica. Há uma comunidade de investigadores de bioinformática e de biologia computacional que usam o R e há uma coleção de packages que é o Bioconductor, que são packages destinadas fundamentalmente à análise de dados biológicos. Portanto, podem usar estes links para se familiarizarem com o R. Depois, no R, um dos problemas que os vossos colegas da semana passada tiveram, alguns, penso que depende do sistema operativo, das definições do sistema operativo, instalavam o R e conseguiam correr o RStudio, mas não conseguiam instalar esta package, o Cluster Profiler, e a outra que também temos que utilizar, que é o org-hsgdb. E não conseguiam instalar. Algumas pessoas depois acabaram por resolver a situação, porque as pessoas que estão no Windows tinham que iniciar o programa como administradores, portanto, é possível selecionar com o botão direito o ícone do programa e pedir para correr como administrador. E houve outra colega que ainda foi um bocadinho mais complicado e se alguém, ao tentar instalar as packages, como administrador não conseguir, depois fale comigo, porque é preciso inserir. O problema é que a diretoria por default, onde o RStudio está a instalar as packages, aparentemente em alguns sistemas operativos o utilizador não tem permissões para escrever nessa diretoria e isso dava ao erro de instalação, mas é possível definir na função qual é a diretoria que queremos e é possível nessa altura fazer a instalação, mas requer descobrir qual é que é essa diretoria onde vai funcionar a instalação. Portanto, o mais fácil depois é fazermos um zoom para ajudar quem não conseguir fazer essa instalação. Depois, se quiserem, temos aqui um vídeo que é uma aula penso que é de uma universidade no Canadá, que também apresenta os métodos de análise de enriquecimento funcional e a necessidade para corrigir os testes múltiplos. É uma aula um bocadinho extensa, mas acrescenta outros pontos de vista que eu não falei hoje. Portanto, pode ser uma boa introdução. O ano passado, em vez de ter esta aula que eu estive a dar hoje, eu simplesmente recomendava aos alunos que vissem este vídeo. Depois temos um link para um artigo que fala de como é que a correção para testes múltiplos funciona, se não tiverem percebido ou se tiverem dúvidas ou quiserem saber mais sobre isso. E também, a base, as funções que nós vamos utilizar para fazer um enriquecimento funcional são esta package Cluster Profiler. Portanto, está aqui o link para a ajuda, vá lá, ou
a documentação desta package. Portanto, também pode ter informação útil para depois aplicarem. Depois, tem aqui, eu disse-vos que vocês vão ter que ir ao site do APID para ir buscar a informação das interações proteína-proteína, mas isso está descrito como é que o fazem no vídeo. Mas tem aqui os fecheiros das interações de sinalização celular, retiradas no Omnipath, e o fecheiro com as interações são fecheiros de texto, em que são basicamente fecheiros que têm 2 colunas de texto, em cada linha tem os identificadores UniProt das proteínas que estão a interagir. E como o Omnipath e o Doroteia, as interações são dirigidas, o que está na primeira coluna é o regulador, o que está na segunda coluna é o alvo da regulação. O Doroteia são interações, fatores de transcrição gen-alvo, e o Doroteia, se forem pesquisar ao site de Doroteia ou na publicação em que foi apresentado Doroteia, há um nível de qualidade da interação que vai desde o nível A até o nível E. O nível E é o que temos menos confiança, porque são só baseadas em previsões computacionais. Todos os níveis A e B têm informação experimental a suportar a existência da interação. Portanto, nós vamos usar apenas os níveis A e B. Depois tem aqui um fecheiro R, que é a base para trabalharem, para fazerem o script. Quando abrirem depois o vídeo, vão ver que eu vou fazer o tutorial a partir desta base de script. Os vossos colegas da semana passada já identificaram que havia lá uma parte que eu me tinha enganado. Se forem ao fórum das dúvidas, veem qual é essa parte que eu me enganei. E depois tem então os vídeos, que são os tutoriais, que eu sugiro que vão seguindo a passo aquilo que eu vou fazendo nos vídeos, vocês vão repetindo no vosso computador. Que tenhamos uma primeira discussão sobre a introdução ao trabalho, depois um vídeo a explicar como é que vamos fazer a importação destes dados da interação, do APID e destes fecheiros, como é que fazemos depois a análise da interseção, portanto aquele teste hipergeométrico para saber se os interatores têm uma sobreposição maior do que o esperado ao acaso com os alvos ou com os reguladores. Depois temos outro vídeo também com a parte da execução da análise de enriquecimento funcional, de uma lista, e outro vídeo ainda com o uso das funções para simplificar a lista. Exato, eu agora não tenho a certeza se neste vídeo da simplificação também exemplifico como é que se faz um gráfico do enriquecimento. Tenho que confirmar. Se tiverem alguma dúvida a executar o trabalho, portanto, a ideia é que repitam no vosso computador a análise que eu faço nos tutoriais. Mas depois vocês vão ter que escolher, portanto, primeiro, já só aquilo que vão fazer nos tutoriais já vos vai dar os dados para poderem preparar a tal figura ou tabela para incluir no artigo, mas não vão conseguir pôr no artigo toda a informação que vão produzir com estas análises que estão no tutorial. E depois têm a liberdade de poder aplicar as análises das interseções ou de enriquecimento funcional noutras combinações ou noutras variantes, ou seja, analisarem listas diferentes, fazerem uma interseção diferente entre as listas, analisar o enriquecimento funcional das proteínas que estão na interseção entre os vários conjuntos. Há várias hipóteses que podem explorar para pôr no artigo. E depois o conselho também que dou, que penso que os alunos do ano passado foi a primeira vez que fizeram este trabalho, antes o trabalho era diferente. Algo que resultou bem na discussão dos artigos e na discussão relativa a esta parte do trabalho foi alguns dos vossos colegas do ano passado foram especificamente ver os tais genes que eram candidatos a fazer parte dos ciclos de retroação ou as sobreposições diretas ou as sobreposições indiretas, os processos enriquecidos em simultâneo, foram ver a lista dos genes de cada um desses processos ou a lista dos genes de proteínas que estavam nas interseções e foram pesquisar para alguns deles se tinham informação sobre, alguém já tinha feito alguma pesquisa ou publicado algum artigo em que investigasse o papel daqueles genes em interação com o NF-κB.
e outros também encontraram nessas interseções o IKB-alfa, por exemplo, e serviu um bocado como controle positivo desta análise. Portanto, têm alguma liberdade para escolher o que é que vão pôr mesmo no artigo. Portanto, a ideia é que agora, durante estes 15 dias, portanto, se fizerem isto, quando tiverem tempo, conseguem, penso eu, se não tiverem os tais problemas de instalação, conseguem fazer estes tutoriais bastante rapidamente. Só há uma parte na análise de enriquecimento funcional que, dependendo do vosso computador, se tem mais ou menos memória RAM ou dependendo do processador que tem, pode demorar um bocadinho mais de tempo a correr, mas tudo o resto dos cálculos e do código que tem que correr é bastante rápido. Só esta parte do enriquecimento funcional é que pode ser um bocadinho mais pesada computacionalmente, mas mesmo assim é uma coisa que demora minutos, não demora horas. E o que é que eu ia dizer? Portanto, repetem isto tudo, ficam com os dados, depois, se tiverem alguma dúvida, se não conseguirem tirar os dados, portanto, isto vai produzir umas tabelas no R que se chamam data frames, com a informação sobre a análise de enriquecimento. Convém que vocês retirem isso do R para poderem depois fazer construir a tabela para o artigo ou retirarem a figura, retirar a figura é fácil porque a figura há sempre um botãozinho para export da figura, podem gravar como PDF ou com outro formato. Mas se tiverem alguma dúvida de como é que retiram essa informação do R, portanto é fácil, podem gravar para um fecheiro de texto com uma função chamada write.table, mas se tiverem problemas ponham nas dúvidas que eu logo ajude e se for necessário agendamos uma sessão de videoconferência para esclarecer essas dúvidas. Depois têm que, portanto, isso conseguem fazer rapidamente, depois têm que reunir o grupo de que vai escrever o artigo, olharem para os resultados e discutirem entre vocês o que é que acham que faz mais sentido. Entretanto, também vão ficando nestes 15 dias, vão ficando a conhecer melhor o que é que são os outros trabalhos e vão pensando como é que conseguem encaixar esta parte do trabalho no resto do artigo, porque há várias soluções possíveis, mas não há uma solução certa. Depois vai depender muito da maneira como vocês harmonizam os vários resultados portanto, idealmente era bom, tentem pensar nisso, era bom que houvesse uma coerência lógica entre os vários resultados. Portanto, o ideal era que, por exemplo, os resultados desta parte ajudassem-vos a discutir alguns resultados das outras partes do trabalho. Portanto, que utilizassem, obviamente tem estou a dizer que é fácil, não é necessariamente fácil, mas vocês têm os dados da simulação, podem compará-los diretamente com os dados experimentais que vão ter e ver se concordam, se não, se as diferenças se justificam pelo modelo ser feito com células de Morganho, fibroblastos de Morganho, e os dados experimentais serem com células ILA, o que é que pode justificar as diferenças ou não, se observam o mesmo comportamento dinâmico ou não. E depois podem encaixar isto para tentar, ou com a lógica de vamos procurar mais ciclos de retroação, ou podem fazer ao contrário e apresentar isto primeiro e dizer, pronto, o NFKB é de facto um fator muito importante e que tem uma grande densidade de ciclos de retroação possíveis e, portanto, a sua regulação parece ser extremamente importante e então fizeram os estudos seguintes. Podem encaixar as diferentes peças de várias maneiras, mas tentem arranjar um discurso lógico que ligue as várias peças. Portanto, vão refletir nisso durante estes 15 dias, quando voltarmos a reunir daqui a 15 dias, aí, depois na altura, vocês já devem ter os grupos que vão fazer os artigos definidos. Já têm, não já? Os grupos definidos, certo? Então depois vamos agendar durante esse dia de aulas convosco. Vou dividir as horas das aulas de maneira a estar ao mesmo tempo com os vários grupos e vamos discutir tanto o que é que vocês pensaram, como é que estão a pensar a organizar, o que é que desta análise vão apresentar no artigo e qual é que vai ser a vossa interpretação desses resultados que vão apresentar e como é que estão a pensar em integrar com o resto do artigo. Eu depois vou tentar ajudar-vos, ver coisas que fazem mais ou menos sentido no que vocês estão a propor e em princípio saem dessa reunião com orientações para terminar esta parte, tá bom?
depois vão ter o trabalho de incluir isso no artigo e vão ser avaliados depois finalmente no artigo. Alguma dúvida? Não? Está tudo claro o que é para fazer? Pronto, o feedback que eu tenho tido é que geralmente as pessoas, tirando os problemas de instalação dos packages, que eventualmente alguns de vocês vão ter, porque houve umas 4 ou 5 pessoas que tiveram na outra metade da turma. Portanto, alguns de vocês também podem ter. Já sabem que há uma sugestão aqui nas dúvidas de execução, portanto, já há algumas coisas, já não sei, não sei se é neste. Portanto, havia um erro de instalação e até foi uma colega, não fui eu, que encontrou a solução, que já ajudou a instalar o package, mas esta solução não resultou para toda a gente, houve outros colegas que não conseguiram. E por isso, qualquer dúvida, ponham aqui, porque por um lado podem vocês uns ajudarem-se uns aos outros, eu vou ver, eu recebo um mail cada vez que alguém põe aqui uma dúvida, ou tento responder logo, ou peço mais alguma informação para ajudar, e depois, se necessário, agendamos outra sessão para tentar resolver o problema em particular. Sim? Eu estava a dizer, o feedback que eu tenho é que, tirando estes problemas de instalação, regra geral, as pessoas conseguem reproduzir bastante bem a análise que está feita nos vídeos, portanto, é seguir o tutorial. Aviso já, porque aconteceu também na outra turma, que alguns resultados que eu tenho nos vídeos dão diferentes daqueles que vocês vão obter, e a justificação é, por um lado, nos p-values das interseções, na análise das interseções, eu tenho um erro no meu vídeo, portanto, está aqui é neste primeira dúvida, onde há uma linha em que eu calculo a lista do universo das proteínas para usar no teste hipergeométrico, e a versão correta é esta da linha, portanto é a união entre todas as proteínas que estão na lista do APID, todas as proteínas que estão na lista do Omnipath e todas as proteínas que estão na lista do Doroteia. E eu, no vídeo, tenho isto mal porque tenho um APID repetido. Portanto, é um daqueles erros de copy-paste. Eu copiei de uma para a outra e depois não alterei. E se alterou o universo da análise, tem um impacto. Os p-values são na mesma, todos muito baixos, mas esta versão é que é a correta. Sim? E eu acho que alguns colegas fizeram logo esta versão porque provavelmente aquilo que eu estava a dizer no vídeo não batia certo com esta linha de código. Portanto, eles trocaram logo. E o resultado que vos vai dar a vocês, usando esta versão, é que é o correto e não a versão que eu tinha no vídeo. Portanto, isso é o primeiro erro. Depois, os resultados de enriquecimento funcional também podem dar ligeiramente diferentes, porque, por duas razões. Uma é as interações proteína-proteína, vocês vão descarregar diretamente do APID, e por isso os vídeos foram feitos o ano passado. Todas estas bases de dados vão sendo atualizadas, algumas de todos os meses, outras são atualizadas de 6 em 6 meses. Por isso, a lista das interações pode ser diferente do ano passado para este ano, porque vocês vão buscar diretamente o APID. Por outro lado, as listas da sinalização celular e do Doroteia, essas são as mesmas porque eu estou-vos a dar o fecheiro. Não fui atualizar nas bases de dados originais. Mas, além disso, para fazer a análise de enriquecimento funcional, o Cluster Profiler usa a anotação da Genontology que está contida noutro package do R, que é o org-hsegdb, que esse é atualizado de 6 em 6 meses, e pode acontecer que a própria anotação da Genontology mude para alguns genes. Alguns genes deixam de estar anotados com o processo, outros que não estavam anotados passam a estar anotados com aquele processo, e isso altera tanto o universo da análise como a estatística de enriquecimento para cada processo, e portanto, no final vão ter um número de processos enriquecido ligeiramente diferente daqueles que eu tenho no vídeo, mas em princípio
isso justifica-se com as atualizações das bases de dados do ano passado para este ano. Alguma dúvida? Não? Então, espero que não tenham problemas a executar os tutoriais seguindo os vídeos e depois o trabalho mais crítico é vocês pensarem, refletirem destas várias análises, destas várias perspectivas, qual é aquela que vos parece mais interessante para incluir no vosso artigo e que liga melhor com a história que vocês construírem para o vosso artigo. Tá bom? E daqui a 15 dias falamos nisso e tentamos, grupo a grupo, tentar casar da melhor maneira possível esta secção com o resto do artigo. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Eu já que gravei estes vídeos, não ficam só disponíveis para o vosso colega que disse que não podia estar presente, porque tinha que fazer um tratamento, se não me engano, mas vou pô-los também os links para os vídeos vão aparecer também no Moodle, portanto, se tiverem necessidade de rever alguma das coisas que falámos hoje, vão ficar também disponíveis na página do Moodle. Tá bom? Sim. Ok. Não há dúvidas mais, então? Já me tiveram a ouvir falar durante muito tempo e depois com os vídeos ainda vão ouvir falar durante mais tempo. Mas espero que corra tudo bem e que consigam, no final, ter uma boa secção para adicionar ao vosso artigo. Tá bom? Parar a gravação.